Na segunda-feira, a bolsa subiu, o dólar caiu e o setor financeiro sinalizou otimismo com a declaração pública de apoio de Henrique Meirelles à candidatura do ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas. O ex-presidente do Banco Central tem um discurso forte em defesa da estabilidade fiscal e do teto de gastos. Ele acredita que é possível manter investimentos sociais sem furar o teto, como disse em entrevista aos repórteres Bruno Góes e Jennifer Goulart. Eu acho que há uma solução, não tenho segurança absoluta que há uma solução para isso, que é fazer uma reforma administrativa rigorosa, fechando estatais que já perderam a finalidade, cortando benefícios indevidos, fazendo uma reforma fiscal bem feita, cortando também benefícios tributários dados há muitos anos que já perderam a finalidade. Total, está no jornal esses dias, o total de benefícios tributários do governo federal, 400 bilhões de reais por ano, uma barbaridade. Sim. Existe espaço muito grande para se fazer um ajuste bem feito. Mas o PT não fala a mesma língua de Meirelles. A campanha petista ainda não apresentou um programa detalhado de governo que estava prometido para agosto. Muito menos indica quem será o novo ministro da Economia caso Lula seja eleito. O ex-presidente também não explicou em profundidade como pretende manter o Auxílio Brasil de R$ 600, talvez com um novo nome, e reajustar o salário mínimo acima da inflação sem aumentar o desequilíbrio fiscal. Eu não preciso de lei de teto de gasto. Quando você faz uma lei de teto de gasto é porque você é irresponsável. Nessa reta final de campanha, em que o PT tenta agregar votos para vencer ainda no primeiro turno, o ex-presidente busca atrair eleitores do setor do agronegócio, majoritariamente ligado a Jair Bolsonaro. Mas seus compromissos com esse segmento também carecem de mais detalhes e podem entrar em conflito com a palavra dada por Lula à ex-ministra Marina Silva. Nosso reencontro político e programático se dá diante de um quadro grave da história política, econômica, social e ambiental do nosso país, em que nós temos uma ameaça que eu considero a ameaça das ameaças, a ameaça à nossa democracia. Afinal, até que ponto o PT sinaliza publicamente adesão às ideias de Henrique Meirelles na economia? Porque Lula resiste em detalhar suas propostas. E o que o ex-presidente tem indicado aos setores do agro com os quais conseguiu abrir diálogo? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com os repórteres Sérgio Roxo, da sucursal de São Paulo, e Jennifer Goulart, da sucursal de Brasília. Fique com a gente. Sérgio Roxo, ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, que também foi ex-presidente do Banco Central no governo Lula, tem uma visão muito clara sobre teto de gastos, sobre a importância do equilíbrio fiscal. Então, o que ele defende? Ele defende uma reforma administrativa profunda, com reduções gerais dos gastos na máquina pública, também corte de benefícios fiscais, né? E com isso ele espera trazer condições fiscais para ter um Auxílio Brasil de R$ 600 ou outro nome que seja a partir de 2023, caso o ex-presidente Lula seja eleito. Agora, a pergunta é o quanto que isso converge ou não com as propostas que estão sendo discutidas pelo PT nesse momento. Com relação ao teto de gastos, Maltic, o teto foi criticado pelo PT desde a sua implantação lá no governo Temer, né? E permaneceu sendo criticado aí durante todo esse período, inclusive agora na campanha eleitoral. É um ponto que o Lula e o PT batem bastante, o teto de gastos. Então, realmente existe essa divergência, né? Sendo que foi na gestão do Henrique Meirelles como ministro da Fazenda que o teto de gastos foi implantado e o que ele tem falado até agora. Com relação à reforma administrativa, o ex-presidente Lula chegou a dizer uma única vez, num evento na Fiesp, levantar essa possibilidade de fazer a reforma administrativa, mas não deu detalhes, né? Vamos ter que fazer uma reforma administrativa, sim. Eu acho que é preciso, tem pouca gente ganhando muito e tem muita gente ganhando muito pouco.
É preciso tentar fazer um equilíbrio. E aí entra um problema, né? Porque a campanha do Lula decidiu, por enquanto, não apresentou um documento com as suas propostas, com o seu programa de governo. Apresentou umas diretrizes lá atrás, mas não apresentou o programa de governo. A expectativa inicial é que esse programa fosse apresentado em agosto, e agora a gente já está quase no final de setembro, faltando pouco mais de 10 dias para a eleição, e o programa ainda não foi apresentado, não se sabe nem se será antes da eleição, antes do dia 2 de outubro. Então aí fica difícil ter uma ideia exata das convergências de como que seria essa reforma administrativa, em que termos que ela seria feita e que seria proposta. O Roxo, você já falou um pouco sobre teto de gastos, né, que é um ponto muito criticado pelo PT e pelo próprio ex-presidente Lula. Queria que você falasse um pouco mais do que você escuta a respeito desse tema, vindo dos petistas, e se realmente houver uma revisão ou uma abolição do teto de gastos, o que poderia ser a chamada âncora fiscal de um futuro governo Lula, né? É importante isso como balizador para saber se o governo vai se propor a ter estabilidade nos gastos e nas contas públicas ou não, né? Inclusive, nesse ponto tem uma coisa muito interessante. Eu tive relatos, inclusive, de conversas que representantes, pessoas que falam aí na área econômica em nome da campanha, têm tido com bancos, com o mercado financeiro, com o empresariado, e o que eles colocam, e também é um discurso que também é feito aí por essas pessoas quando são abordadas pelos jornalistas, é que tudo vai ser discutido a partir do momento que o Lula tomar posse, porque qual que é o argumento que eles apresentam, tá? E aí a gente fica aí sempre naquela dúvida entre se estão escondendo o jogo ou se na verdade isso é realmente uma intenção, mas a intenção é assim, isso o Lula tem falado, é fazer tudo de forma negociada, né? Você colocar ali colocar os pontos que um lado defende, que o outro lado defende, e o governo meio que vai arbitrar isso daí, os diferentes pontos de vista que existam em torno disso. Então, com relação à âncora fiscal também é isso, o que eu vi de relato é que eles pretendem, ao chegar ao poder, abrir uma discussão com a sociedade e, a partir disso, criar um modelo aí de âncora fiscal que passe a valer e que possa ser aprovado pelo Congresso, ser negociado com o Congresso. O que eles querem é usar aquele que todo mundo diz, né? Se diz muito na política que os primeiros 6 meses o presidente tem um poder muito grande por estar legitimado pelas urnas e, a partir desse poder, ter mais força ali para negociar e para colocar algumas coisas, mas não que vai ser fácil, isso ninguém acredita. Roxo, na segunda-feira muita gente passou a especular que o Henrique Meirelles poderia até ser ministro da Fazenda, né, caso o Lula seja eleito. Claro que o Lula não fala nada sobre isso, o próprio Meirelles disse que não houve essa conversa sobre cargos ou sobre uma possível participação no governo. Mas, pelo que você ouve, essa é uma possibilidade concreta, porque a gente sempre ouviu que a Fazenda seria ocupada por um político, alguém com capacidade de negociação no Congresso. Já se falou muito nos ex-governadores petistas, até o próprio Aloysio Mercadante, que coordena o programa de governo do Lula. Qual é a tendência aí atual dentro do partido com relação a esse tema? Como você mesmo falou, esse é um assunto tabu, né? Porque quando todo mundo fala que o Lula não toca no assunto, até por questão de não sentar na cadeira antes da hora, então ele não toca nesse assunto de quem seria o ministro da Fazenda. Com relação ao Henrique Meirelles, é muito difícil, por tudo que foi falado, até por essa questão do teto de gastos, essa divergência que existe, que ele seja o ministro da Fazenda do ex-presidente Lula num eventual novo governo. Seria muito difícil. O perfil que o ex-presidente Lula busca é o perfil de político. Então, aí nessa lista entrariam os ex-governadores do PT, que a gente pode citar o Wellington Dias, o Rui Costa ainda governador da Bahia, né, o Wellington Dias, ex-governador do Piauí, e entraria aí também nessa lista o Fernando Haddad, que é candidato ao governo de São Paulo, né, se ganhar a eleição, obviamente está fora do páreo, porque vai governar São Paulo, não existe uma possibilidade de abrir mão do governo de São Paulo, vai governar São Paulo. Agora, se ele por acaso não ganhar, ele pode ser um nome cotado. Um outro nome que também é falado, que tem feito interlocução aí com o mercado, é o deputado federal Alexandre Padilha, também. Agora, todos os nomes, quando você conversa mais profundamente, faz questionamentos para o pessoal do entorno do Lula, todos os nomes têm problemas, né? Nenhum nome é visto assim, esse nome preenche todos os requisitos, seria perfeito. Ninguém é perfeito. Todos os cotados ali, todos os currículos têm pontos que são considerados negativos. Então, o que eu ouvi de uma pessoa próxima ao Lula alguns dias atrás é o seguinte: se o Lula tivesse que decidir hoje quem seria o ministro da Fazenda, provavelmente ele não teria essa decisão na cabeça, entendeu? Teria que
teria que amadurecer e até buscar outros nomes. Não dá para descartar totalmente, eu não descarto totalmente que apareça um nome que não está sendo falado, alguma coisa que ele tire aí da manga. Um político quer dizer alguém com um trânsito político, né? E pode não ser necessariamente um político de carreira também, alguém que tenha trânsito político, aí de repente um empresário, é uma coisa que pode surgir, assim, realmente não existe hoje um nome que quando você conversa ele preenche os requisitos, né? Bom, Roxo, então, grosso modo, o que a gente pode dizer é que o ex-presidente Lula não tem levado propostas concretas e tem apostado em levar ao mercado, na verdade, o próprio nome, o nome do Alckmin e agora o nome do ex-ministro, ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e dizendo: olhem para o passado dessas pessoas e projetem como vai ser a política econômica. É mais ou menos assim? Sim. Ele vinha usando muito o nome do Alckmin, né? Inclusive com conversas com empresários que ele teve pouco antes do início do período oficial da campanha, ele fez questão sempre de levar o Alckmin, ele cita muito o Alckmin, né? Ele coloca o Alckmin ali, ele é usado um pouco como um avalista ali, né? Um avalista do que ele pretende fazer. Agora, esse fato novo do Meirelles, que foi na segunda-feira, também, né? Ali não tinha, aparentemente, um objetivo econômico, era um objetivo mais político, de mostrar que o Lula ele está cercado de apoios que vão do PSOL, né, porque estavam ali naquele encontro que ele fez com ex-candidatos à presidência, Guilherme Boulos, Luciana Genro, que pode ser considerada a esquerda do PSOL, né, ou seja, está à esquerda do Guilherme Boulos, a Henrique Meirelles, né, que é um liberal, né? Então, esse é o objetivo mais político de mostrar, olha, estão todos comigo, pessoas com pensamentos muito diferentes. Esse que era o objetivo. Não era um objetivo econômico, mas acabou tendo um impacto, né? A gente viu aí pelos resultados com relação ao dólar, a Bolsa teve um impacto realmente positivo que eles não esperavam. Ontem à tarde eu estava num local onde o Lula estava fazendo as gravações do horário eleitoral, eu não tive contato com o Lula, mas tive contato com muita gente que estava entrando e saindo, e eles nem sabiam, quando você mostrava ali no celular, olha, a Bolsa, o mercado está reagindo super bem a esse encontro do Meirelles, as pessoas davam risada, assim, porque não esperavam, assim, realmente surpreendeu ali todo mundo, entendeu? Exatamente por entender a magnitude do que está em jogo, é que a conversa foi programática. Claro que numa conversa de 2 horas, onde você tem uma relação de quase 30 anos, uma série de questões atravessam essa conversa, porque nenhuma conversa é linear. Mas o que fizemos ali foi uma reaproximação política e programática, porque do ponto de vista pessoal, nós não nos afastamos. Roxo, para a gente terminar, claramente a campanha do Lula tem feito todo tipo de esforço, naturalmente, para tentar vencer essa disputa no primeiro turno. Daqui a pouco a gente vai falar com a Jennifer Goulart, que acompanha de perto o pessoal do agro. Mas o ex-presidente firmou um compromisso super importante com a Marina Silva, que por muitos pode ser entendido como conflitante com a agenda do agro. Por exemplo, a Marina exige uma autoridade nacional de mudanças climáticas, um compromisso programático do ex-presidente com a agenda dela. Você acredita que o Lula já aceitou esse compromisso de fato de atender à agenda da Marina? Ele aceitou, até essa foi a condição que ela colocou, né, para declarar, para aparecer ao lado dele, para declarar o apoio. Então ele aceitou, houve uma conversa aí em torno realmente do programa de governo, as propostas que foram apresentadas pela Marina foram analisadas pelo Aloysio Mercadante, que é o coordenador do programa de governo, ele aceitou e aí foi feito o acordo. Vai haver aí, obviamente, algum conflito com os apoiadores do Lula que são ligados ao agronegócio e o ex-presidente diz que vai tentar equilibrar, como ele tem falado, equilibrar aí os interesses diversos. Obviamente vai ter ruído e o que dá para sentir na campanha, assim, a reta final, eles querem de qualquer jeito ganhar no primeiro turno. Então todos os acenos que puderem ser feitos estão sendo feitos para poder conseguir qualquer resquício de voto que possa levar a ganhar no primeiro turno. Esse é um esforço muito grande da campanha. Eles evitaram nos últimos dias falar em voto útil, porque quando estavam falando lá atrás, desagradou muito a Simone Tebet, né, que é um apoio que, se tiver segundo turno, eles querem buscar um apoio da Simone Tebet. Então eles tem evitado falar essa palavra voto útil, até em conversas reservadas, ele fala, não é voto útil, a gente está buscando os indecisos. Até 10 dias atrás era voto útil, mas agora mudou para indeciso. Mas eles estão num esforço realmente muito grande de pegar de fazer de tudo para tentar liquidar a eleição agora no dia 2.
Sérgio Roxo, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Roxo, grande abraço. Obrigado, Maltic, obrigado, Carol, é sempre um prazer. Um abraço. Jennifer Goulart, você avalia que o Henrique Meirelles se aproximou da campanha do Lula com que intenção? Ele tem pretensão realmente de ser ministro da Fazenda, ocupar algum cargo caso o Lula seja eleito? O que você percebeu dessa conversa com o ex-ministro na segunda-feira? Ele me pareceu bastante animado com a possibilidade de integrar um eventual governo Lula. E ele, inclusive, contou para mim e para o Bruno Góes, a gente que fez essa conversa com ele ontem, que ele, entre os petistas, entre os integrantes da reunião, eram todos velhos conhecidos dele. Ele disse, eu viajei para cima e para baixo com o Lula durante os 8 anos em que ele foi presidente do Banco Central, durante as 2 gestões do governo Lula, e ele pareceu muito integrado, né? Então foi uma coisa simples, o Geraldo Alckmin me ligou, temos uma excelente relação, ele me ligou e falou, Meirelles, então nós estamos aí pensando em fazer um movimento de apoio dos presidenciáveis ao Lula, que seria você, eu, mais a Marina, mais os outros, e eu digo, olha, tudo bem. Ele disse que nesse momento era um apoio que ele já tinha definido, mas nesse momento ele decidiu externar esse apoio ao Lula e assim, ele me pareceu disposto a contribuir com o governo se for convidado. Ele inclusive lembrou que em 2002, quando Lula vence a primeira eleição dele à presidência, ele foi convidado para assumir o Banco Central em novembro daquele ano, quando a vitória do Lula já estava sacramentada. E aí que eles fizeram ali um acordo de autonomia e independência do Banco Central, e ele decide assumir a presidência do Banco Central a partir de 2003. Agora, Jennifer, tem um probleminha nessa relação. O Henrique Meirelles defende o teto de gastos, dá uma importância muito grande ao fiscal e o Lula não tem apresentado o programa detalhado, tem sido vago ao tratar desse tema, não defende, critica o teto de gastos sistematicamente ao longo dos últimos meses. Essas diferenças condicionam ou não o apoio do Meirelles ao Lula e um envolvimento inclusive maior dele nessa campanha? Olha, o Meirelles nos disse que achava compreensível essa fala do Lula sobre o teto de gastos, porque, segundo ele, não há dúvidas de que o Brasil precisa manter investimentos sociais e aumentar os investimentos em infraestrutura, né? Ele entende que não há como cortar o Auxílio Brasil, que o PT vai rebatizar para novo Bolsa Família, em caso de vitória, e ele entende que a situação do Brasil é muito grave. O que ele defende é uma reforma administrativa rigorosa e também uma reforma tributária. Então ele entende que fazendo essas 2 reformas, com venda de estatais que hoje não têm utilidade, ele entende que isso poderia se equilibrar com esse dilema do teto fiscal. Me pareceu que o discurso dele está muito azeitado com o que o Lula pretende num primeiro ano de arrancada de governo, que é a prioridade número 1 que a campanha vem nos dizendo, as pessoas repetem para nós, é garantir a manutenção do pagamento dos R$600 e garantir também o aumento do salário mínimo acima da inflação, que é algo que o Lula tem repetido muito nos comícios. Jennifer, você acompanha de perto o setor do agronegócio e tem contato com o pessoal mais próximo ao Lula, que é, na verdade, uma minoria no setor, né? A maior parte do agro está apoiando o Bolsonaro. Que tipo de compromissos eles entendem que o Lula está assumindo com esse setor? Lembrando que a gente teve também, nos últimos dias, o apoio da Marina Silva ao Lula, em torno de uma pauta ambiental. Como é que isso repercute, né, nesse setor do agronegócio e qual é a expectativa do setor hoje em relação a um possível governo Lula? Então, o Lula está tentando se aproximar do agronegócio, Carol e Maltic, pelas beiradas, e ele está fazendo movimentos com dois parlamentares, especificamente, que é o deputado Neri Geller, do PP do Mato Grosso, e o senador licenciado Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso. Esses 2 parlamentares têm auxiliado o Lula a se aproximar do setor com uma agenda de agro sustentável, falando fortemente do combate ao desmatamento
desmatamento, mas também falando de um reestabelecimento de uma diplomacia sadia entre Brasil e China e Brasil e Europa. E qual é o interesse por trás desse movimento? Esses parlamentares, eles nos contam que existem produtores que estão cansados dessa diplomacia um pouco errática do presidente Jair Bolsonaro com esses países, o que acaba afetando o próprio negócio deles. Outra questão importante de ressaltar é essa política ambiental do Brasil atualmente que queima o filme do produtor brasileiro lá fora. Então eles querem recuperar essa imagem, eles entendem que tem um produtor que é responsável, que está interessado em usar energias limpas, enfim, que está interessado em tecnologia, em pesquisa, e que não é necessariamente o produtor bolsonarista que hoje está com o Bolsonaro, fazendo doações para o presidente da República. Eles não veem, Carol, como uma possibilidade assim, vamos virar a cabeça do setor pró-Lula. Eles entendem que se eles conseguirem avançar 2-3% dentro desse segmento da sociedade, já pode ser uma contribuição importante, até mesmo nessa batalha aí que o PT vem travando nos últimos dias para tentar ganhar a eleição no primeiro turno. Agora, Jennifer, tem um outro tema do campo que é super complicado, que são os movimentos sociais, né? Você que está acostumado a falar com o pessoal fala em paz no campo, que na verdade o que eles não querem é que ninguém mexa com suas propriedades. Eles entendem que vem da parte do PT um compromisso nesse sentido, ou o presidente Lula não dá as sinalizações que o setor gostaria de ter? O presidente Lula vem sendo incentivado por esses conselheiros dele no agro a fazer falas enfáticas sobre o MST e sobre o direito à propriedade. E o presidente, inclusive, grava nessa tarde uma entrevista no Canal Rural, em que ele está sendo orientado desde ontem, segunda-feira, a falar que o MST de hoje não é o MST de 30 anos atrás, que não tem invasão de terra. Trabalhadores rurais sem terra que participam da marcha pela reforma agrária destruíram laboratórios da Universidade Federal de Alagoas, na região metropolitana de Maceió. Os vândalos usaram foices para acabar com uma pesquisa de quase um ano para o desenvolvimento de novas variedades de cana-de-açúcar. Que hoje o MST está preocupado em ações em cooperativas, em produção da alimentação sustentável, nas feirinhas que a gente vê nas cidades, que o MST de hoje ele tem outra cara e que ele não invadiu terras produtivas. Esse é o discurso que eles estão insistindo que o presidente Lula leve para essa entrevista ao Canal Rural, que vai ser a primeira vez que o presidente Lula vai falar de forma dirigida ao setor do agro. E também a questão da propriedade privada é o direito do porte de armas nessas propriedades privadas. Então, assim, o presidente Lula até recebeu um media training desses conselheiros dele junto ao agro para tentar amenizar a imagem que eles têm do presidente Lula, do PT e do MST, que acaba aqui na imagem do ruralista, que é eleitor do Bolsonaro, acaba que vira a mesma coisa. Então, assim, eles pretendem aí conquistar alguns indecisos dentro desse segmento, mas também tentar amenizar, tranquilizar um pouco, baixar a temperatura do próprio Lula como candidato e, eventualmente, se vier a ser eleito presidente, com esse setor com quem ele vai ter que conviver a partir de 2023, em caso de vitória. Ô Jennifer, qual tem sido o papel do vice Geraldo Alckmin nessa aproximação, tanto com o setor do agro quanto com o mercado financeiro, pelo que você tem percebido? O Alckmin tem um papel bem estratégico, Carol, de se aproximar com todos esses setores que, de certa forma, repelem o presidente Lula ou o PT. Então ele tem feito essa aproximação, especialmente no interior de São Paulo, se aproximando de prefeitos, de entidades rurais, entidades empresariais, e tendo uma série de reuniões discretas com prefeitos do interior de São Paulo. Algumas reuniões são por ligações, em outras ele recebe prefeitos do gabinete do Márcio França, na capital de São Paulo, para conversas em que ele tem sempre o mesmo discurso, de um discurso econômico, de que o Brasil precisa reduzir o custo do Brasil, precisa fazer uma reforma tributária eficiente, precisa investir em infraestrutura, que precisa ter relações mais sadias, né,
com os principais parceiros comerciais do Brasil, e ele faz esse diálogo com prefeitos, com entidades, e se coloca também como uma ponte para essas lideranças em caso de vitória do presidente Lula. Ele se coloca, por exemplo, imagine um prefeito do interior de São Paulo ter um acesso direto à presidência da República via Alckmin em caso de vitória. Ele se coloca como sendo esse canal direto, né, para ajudar no desenvolvimento daquela região, etc. Até semana passada ele já tinha falado com cerca de 50 prefeitos, ele tem recebido em torno de 10 a 15 prefeitos por dia, e aí não só recebido no gabinete, né, mas ele tem conversado, dialogado. Segundo os assessores do Alckmin, é um trabalho de formiguinha, e que ele espera que ao menos sensibilize, ou seja, uma espécie de operação desarma com pessoas, com antipetistas mesmo do interior de São Paulo. Jennifer Goulart, muito obrigado pela sua participação, um abraço e um bom trabalho. Obrigada, Jennifer, um abraço. Obrigada, Carol, obrigada, Maltic. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios do canal My News, do UOL, da CNN Brasil e o conteúdo da entrevista do Bruno Góes e da Jennifer Goulart com o ex-ministro Henrique Meirelles. A produção é da Raquel Pereira e a edição do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.